Fala galera do Por Nosso Alviverde, eu sou o Kleber. Hoje a gente vai trazer um vídeo diferente aqui para o canal. A gente vai trazer aqui uma história do porquê que a imprensa às vezes pega tanto no pé do nosso time e o porquê que você não tem que levar em consideração isso. E da onde vem essa origem. Se você estiver gostando desse vídeo, essa história, já vai deixando aqui embaixo seu like, que eu sei que eu devo continuar. E bora pro vídeo. Bem, galera palmeirense, hoje a gente vai entender o que leva a imprensa especializada a bater no Palmeiras e nos desmoralizar. Mesmo quando ganhamos lá do River Plate, por exemplo, por 3-0 na Argentina, e a imprensa insistiu naquela época apenas em lembrar do recorte do jogo de volta, que perdemos por 2-0 e que poderíamos ter ganhado demais lá. Eles não lembram disso, tá? E por que que a gente deve seguir a prática do jornalista Paulo Massini, que ele usa a metáfora do zoológico. Qual é a metáfora do zoológico? Que é o que a gente tanto bate aqui. Não alimente os animais. Não alimente os animais. Por quê? No zoológico você entra lá, tem a plaquinha. Não alimente os animais. Pode te fazer mal. Então não dê banana para o macaco, lavagem para o porco, carne para o leão, folhas para a girafa, enfim. Não alimente os animais. Tá? Essa é uma situação que você precisa entender para não dar importância para o que alguns especializados em imprensa fala. E nesse caso não é de hoje, tá? É uma situação que vem lá de longa data, desde que o Palmeiras era Palestra Itália e que o futebol brasileiro é o futebol brasileiro. Então a gente precisa ter isso em mente. Isso não é uma coisa nova, tá? Isso começou, e eu vou colocar aqui um vídeo para vocês verem do canal do Paulo Massini, um jornalista que ele é um jornalista mais puxado a defender o Palmeiras, para você não alimentar os animais, tá? O porquê que ele faz, de onde é a origem? É de um jogo de 1917, válido pelo Campeonato Paulista daquela temporada, em que o Palmeiras foi vice-campeão com uma vitória por 6-1, em Palestra Itália, melhor dizendo, contra o Ipiranga. Eu vou colocar um trecho do vídeo que ele fala aqui, um pouquinho mais adiante, para que vocês entendam do que ele está falando, porque os jornalistas eles só vão dar ênfase ao que os problemas do Ipiranga, e não vão exaltar um Palmeiras, um Palestra que ganhou o jogo de 6. Então fique com um pedaço do vídeo agora. Eu estou aqui para te dizer que o jornalista, ele não vai, mesmo torcendo ou não pelo Palmeiras, se servir do Palmeiras, né? O bom jornalista, ele vai fazer a crítica quando achar que deve fazer a crítica. Você é que tem o dever de separar o joio do trigo. Então, a metáfora que eu uso é a do zoológico. Qual é a metáfora? Bom, quando você entra no zoológico, está escrito lá, não alimente os animais. Então, meu amigo, se você não gosta do jornalista, se você argumenta com ele e ele não te entende, não te responde, simplesmente não dê publicidade ao referido profissional ou à referida profissional. É simples, cara. É só não alimentar os animais. Então, vai passando de geração para geração até a gente chegar nos dias em que estamos. Eu vou dar uma pulada aqui no texto para chegar ao ano de 1917. Eu estou aqui com a colinha que eu fiz, a página é 130, para ler uma reportagem do jornal Estado de São Paulo. Literal, como está escrito. Com o match realizado ontem, na floresta entre o Palestra e o Ipiranga, encerrou-se a temporada oficial do futebol. O Palestra fechou o campeonato com chave de ouro, pois conseguiu derrotar o seu antagonista pelo elevado score de 6-1. Então vamos lá, o Palestra ganhou do Ipiranga de 6-1. Aí a gente vai entrar nos parágrafos em que só se fala dos problemas do Ipiranga. Então eu vou ler para você. O time alvinegro do Ipiranga, apenas Formiga e Estrela jogaram bem. Notadamente o primeiro, que muito se esforçou
para atenuar a derrota de sua equipe. A equipe piranguista fez diversas investidas perigosas contra o retângulo italiano, mas não surtiram o efeito desejado, pela falta de companheiros que o ajudassem. A defesa do Ipiranga esteve indecisa e sem firmeza, comprometendo bastante a ação do goleiro, chamado de keeper. Vem aí no texto falando do Palestra Itália. Olha só, olha que interessante. O Palestra Itália, apesar da vitória que obteve, não desenvolveu um jogo assombroso. Ou seja, mera semelhança com os dias de hoje é coincidência, ou não? Certo? Vocês viram um pedaço do vídeo do canal do jornalista Paulo Massini, onde ele fala isso. Cita esse Palestra Itália 6, Ipiranga 1, uma goleada, e que a imprensa já daquela época não exaltava o Palmeiras, e sim proclamava os problemas do adversário e não explanava as nossas qualidades, né? Então vem daí, isso vai passando de geração para geração, tá? Começa lá, vai para os anos 30, chega nos anos 40, nos anos 40 é o auge da Primeira Guerra. O Palmeiras, ele é um clube de origem italiana, que o mundo estava em guerra, a Itália estava muito forte com o fascismo lá, relacionado a isso, né? Tudo que estava acontecendo. E aqui no Brasil, ele se aliou contra os adversários da Itália na guerra, e todas as agremiações que tivessem algum nome vinculado a alguma coisa de origem italiana, eles deveriam ser punidos, tomar patrimônios, enfim, aquela coisa toda que a gente conhece de perseguição ao Palmeiras. Por isso que a gente fala que o Palmeiras venceu com raça a perseguição até no samba enredo, eu não gosto deles, mas da Mancha Verde, que falou em 2015, que Olê Palestra, com raça, venceu a perseguição, Olê Palmeiras, de fato, eterno campeão, porque vem dessa época. E naquela época, o Palmeiras já havia mudado seu nome de Palestra Itália para Palestra de São Paulo, enquanto disputava o campeonato e era líder em 1942, que aconteceu ali um movimento para tomar os patrimônios desses clubes e agremiações vinculados ao país do eixo lá. Então, tudo que estava vinculado à Itália aqui no Brasil, pelo menos, teria que ser punido. Então, forçou o Palmeiras a mudar de nome. E naquela época, os jornais tratavam o Palmeiras, o Palestra, né, como os italianinhos. Os italianinhos tratavam como se não fossem um clube do Brasil, sendo que naquela época a diretoria era composta basicamente por brasileiros. O time tinha muitos brasileiros já atuando no time. E os jornais, de novo, a imprensa, não publicavam, na época tinha isso, a escalação do Palmeiras, do Palestra, para os jogos, eles não publicavam. Então a gente tem que trazer que vem dali, passou dessa época de 42, foi avançando, foram avançando, e ali, naquele fato, no jogo entre Palestra e São Paulo, melhor dizendo, o Palestra teve que mudar de nome para Palmeiras. E foi até um fato muito dito: se não nos querem Palestra, pois seremos Palmeiras, e nascemos para ser campeões. Isso foi dito e é uma realidade. Então, por isso, aí a imprensa ajudou e muito a construção dessa imagem deles para conosco desde aquela época. Foram avançando de gerações em gerações, e dali vem a arrancada heróica. Em setembro de 42, que está para completar um aniversário muito forte aí, desse momento histórico, está lá nos arredores do Palestra Itália, Passarela Palmeiras, arrancada heróica de 42. Então, se você vê Neto, se você vê Mauro César, se você vê Globo, ou qualquer um da Globo que você não gosta, ou que não alimenta, ignora. Não compra o barulho deles. É o que eu falo nos vídeos dos pós-jogos. Porque eu demoro para fazer pós-jogo exatamente para ter a cabeça fria, ver a análise deles, para dar a minha opinião. E às vezes o que aconteceu no jogo não é o que eles estão falando. Então é isso que a gente tem para falar hoje, tá?
não alimente os animais é isso. Não dê audiência ou situações que possam vir a deixar eles mais fortes com o mal do Palmeiras. Porque ele realmente... Não que eles queiram ver o mal, até exagerei num vídeo atrás aí. Mas quando acontece alguma coisa ruim, eles montam em cima e acabam sendo... querendo aparecer. E eles aparecem. Eles conseguem aparecer. Para você que não segue também o Paulo Massini, eu estou fazendo isso aqui, ele obviamente não está sabendo o que eu estou fazendo, eu vou deixar na descrição deste vídeo, do canal dele, na descrição do nosso vídeo, que ele fala com mais detalhes sobre isso, e a gente vai trazer mais para frente pós-jogo, pré-jogo, e claro, quando as coisas estiverem voltando ao normal, quando passar essa data FIFA, o Palmeiras voltar a campo, tá bom? No mais é isso, se você gostou, deixa aqui embaixo o seu like, compartilha esse vídeo para chegar a mais pessoas, deixa aqui embaixo um comentário para a gente entender a sua opinião e trocarmos uma ideia, que aí a gente sabe que o termômetro foi bom e a gente pode continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui para o canal, e principalmente se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para sempre receber os vídeos novos quando esses vídeos forem ao ar aqui no nosso canal. Muito obrigado pela sua visualização, avante palestra e lembre-se, canal por nosso Alviverde aqui não tem bait. E lembre-se, não alimente os animais.